Como investir na bolsa de valores? Eu tenho certeza que você em algum momento já ouviu falar disso ou já se perguntou como fazer, né? E eu tô aqui para explicar que não é nada muito difícil, não é nada que é direcionado a ricos e milionários, é algo que você pode fazer com menos de R$ 10. E eu separei aqui três classes diferentes de ativos que custam aproximadamente R$ 10, né? Então, assim, R$ 10 todo mundo tem, então não é limitação para ninguém investir na bolsa, tá, pessoal? A gente tem vários tipos de produtos para investir na bolsa. Tem ações de empresas, tem fundos imobiliários, tem fiagros, tem ETF, tem BDR. Se você quiser descobrir um pouco mais sobre cada um desses ativos, fique à vontade para pesquisar, tá? Mas aqui eu vou falar de três especificamente, tá? Um fundo imobiliário, um fiagro e uma ação de uma empresa. Fundo imobiliário, resumidamente, pessoal, é como se você estivesse comprando uma partezinha de um imóvel, né? Eles pegam um imóvel que vale, por exemplo, 1 milhão, fazem 1 milhão de cotas de R$ 1, você pode comprar essa cota por R$ 1, um exemplo fictício, tá? Você pode comprar uma cota, 10 cotas, 100 cotas, 1000 cotas e assim por diante. E você vai receber todos os meses o equivalente ao aluguel daquele imóvel. Então vamos supor que esse imóvel de R$ 1 milhão, o aluguel seja R$ 100 mil. Se você tiver uma cota, você vai receber centavos desses R$ 100 mil, que seria o equivalente, né, do seu percentual de cota. Então, resumidamente funciona assim. E aqui no exemplo que eu escolhi, de fundo imobiliário, esse BTHF11, ele paga mensalmente, a gente pode observar aqui, ó, 9 centavos por cota, tá? Então, se você tiver uma cota, você vai receber todos os meses 9 centavos. Parece pouco? Realmente é pouco. Só que assim, tudo tem o primeiro passo, né? Uma jornada longa começa com o primeiro passo. Para os investimentos vale a mesma coisa, tá? Então, por que eu quis escolher esse? Pessoal, assim, escolher o que você vai investir é uma coisa pessoal sua, tá? Eu não estou aqui para falar assim, ó, você tem que investir nesse ativo aqui porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, não. Eu tenho esse ativo em carteira, gosto por alguns motivos, tá? Que eu vou comentar aqui com vocês. Ele está pagando uma taxa legal de dividendo, tá? Que está dando próximo aí de 1% ao mês, porque a cota está 8,70, né? Está mais de 1%, né? Está pagando 9 centavos, então dá mais de 1% livre de imposto de renda, tá? Esse dinheiro cai na conta livre de imposto de renda. Está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, ou seja, como está 0,86, é como se a ação tivesse em promoção, em desconto, né? Como se ela tivesse valendo menos do que ela realmente vale. Então isso é um fator interessante. Fora algumas outras coisas que é um pouco mais técnica e não vale a pena que a gente entrar em discussão nesse vídeo, porque ele demoraria tempo. Tá aqui, ó, o rendimento foi de 1,08, né? Com a cotação de 8,48. Aí cai todo dia 15, tá? E para você receber esse dividendo, você tem que ter o ativo aqui nessa data, tá? Então tem no dia 8 e recebe no dia 15, basicamente. Então, pessoal, como faz para comprar um ativo desse na bolsa, né? Assim, basta você ter um celular e internet, tá? Você vai precisar criar sua conta em uma corretora. No mercado existem várias corretoras, tá? Eu gosto de usar o Inter, tá? Mas você pode usar XP, você pode usar Nubank, você pode usar Bancão, você pode usar Clear, pode usar Rico, fique à vontade, tá? O que você se familiariza mais. Se você não tem conta em corretora aberta, o procedimento de abertura de conta é muito parecido com a abertura de conta normal de banco, tá? Eu gosto do Inter pela facilidade de ter tudo num lugar só. Então você vai investir em ações no Brasil, você vai ter sua conta brasileira, você vai investir em ações nos Estados Unidos, vai ter sua conta global em dólar. Tudo no mesmo app. Então facilita muito até para quem quer investir em dólar. A gente vai ter vídeo disso futuramente também, como investir em ações nos Estados Unidos, tá? Então, pessoal, considerando que você já tem a conta numa corretora, já abriu, tá tudo certo, esse passo a passo eu não vou mostrar, tá? É muito simples, é só você abrir sua conta lá e fazer os cadastros. Então, essa é a área de investimentos do Banco Inter, esse aplicativo aqui, né? Que a gente faz, pessoal? Tem aqui algumas opções, dentre elas Ações Brasil, tá? Então, a gente vai escolher aqui o ativo, que está ali no exemplo, BTHF11. Então, você vai digitar o ticker, né? A gente chama isso aqui de ticker, como se fosse um código. Ele vai trazer aqui o ativo, a cotação que está agora, tá? Hoje está com uma queda de 2 centavos, 0,23%. Isso é super comum em renda variável, tá?
se você não tiver um psicológico bom para aguentar perdas relevantes no curto prazo, é melhor você não investir em renda variável, tá? Porque em determinadas situações, grandes crises econômicas, ou interna ou externa, ou acontecimento muito grande como a pandemia, por exemplo, o seu patrimônio pode do dia para a noite derreter 50%, 60%, 70%, dependendo do ativo, tá? E pode ser que demore para voltar e pode ser que não volte, tá? Então você tem que ter essa consciência quando você está investindo em renda variável. Mas aqui, pessoal, só para exemplificar, tá? Eu vou comprar uma cota, só para mostrar que você consegue comprar uma, um ativo de bolsa de valores com menos de R$ 1, ou desculpa, com menos de R$ 10. Então vamos lá, vou clicar aqui em comprar. Pessoal, ordem a mercado, tá assim, eu posso especificar o valor que eu quero pagar, mas no caso aqui não, porque, por exemplo, se eu estou achando o 8,69 caro, eu posso programar uma compra para quando bater 8,50 ou 8,40, ou o valor que você achar justo. O mesmo vale para venda, tá? Se eu estiver vendendo um ativo e ele está muito barato, eu quero que ele suba, então eu posso programar minha venda para quando tiver R$ 9, por exemplo, tá? Mas aqui eu vou fazer uma ordem a mercado, tá? Ou seja, quando eu enviar minha ordem, ele vai pegar o valor que está naquele momento, vai ver se tem alguma oferta de venda e vai executar. Então, aqui, ó, uma quantidade, 8,68, comprar. A ordem vai ficar pendente até ser executada. Aqui, ó, executou. O valor esperado era 8,68, mas ela executou em 8,69. Uma cota, tá? Lembrando, importante, tá, pessoal? Esse valor aqui só vai ser descontado da sua conta corrente em 2 dias úteis, tá? Então hoje é uma sexta-feira, esse dinheiro só vai sair da minha conta terça-feira, tá? Então assim, quando você, pelo menos no Inter, quando você abre a sua conta na corretora, você precisa ter um saldo em garantia, tá? Então se você quiser comprar R$ 50 em ativos, você precisa abrir sua conta, ter esses R$ 50 na conta, mesmo que não vai descontar hoje, ele pede essa garantia. Como eu já tenho uma carteira, eu tenho algum valor de garantia, então ele executa normalmente baseada na minha garantia. Isso aí você vai construindo com o passar do tempo, tá? Então, pessoal, executou, ok? E então temos uma cota de fundo imobiliário. Então, no mês que vem, aliás, ainda esse mês, né? Porque hoje é dia 6, então se a data de corte aí é dia 8, então no dia 15 eu vou receber 9 centavos referente a essa compra, tá? Então, agora a gente vai, pessoal, para o Fiagro, tá? Seguindo a mesma lógica do fundo imobiliário, o Fiagro nada mais é do que você se expor ao agronegócio brasileiro, tá? É como se você estivesse comprando partezinho de uma fazenda. É um pouco mais complexo do que isso, que alguns Fiagros são de CRIs, né? De dívidas, mas assim, não precisa você se atentar a isso nesse vídeo, tá? Você pode pesquisar a composição de um Fiagro entrando no site dele, ou pesquisando no Google, usando o ChatGPT, o Gemini, o Grok, sei lá o que você quer de IA para fazer as suas análises, tá? Mas esse aqui especificamente, então, tá 9,70, esse aqui, Snag 11, tá inclusive na cotação máxima aqui, né, no período de 52 semanas, um ano, tem um dividend yield legal de 12,89%, então pagou R$ 1,25 no total em 12 meses, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui reflete o passado, tá? Não reflete o futuro. Isso pode mudar do dia para a noite, então, mas a gente só consegue se atentar a dados passados, tá? Número de cotistas, aqui 112 mil cotistas, tem uma liquidez média diária interessante. Aqui no fundo imobiliário, eu esqueci de comentar, mas a liquidez é um negócio importante, tá, pessoal? Porque isso significa que é um ativo que é bem negociado. Vocês precisam se atentar à liquidez de um ativo, porque vamos supor que você constrói um patrimônio legal, você tem lá 2 milhões de reais nesse fundo imobiliário aqui, você quer vender num dia só. Se a liquidez for de 500 mil, a média, você possivelmente não vai conseguir vender rápido, tá? Então isso vai causar algum transtorno para você, para esse ativo, porque ele não tem liquidez. Mas esse aqui tem uma liquidez média diária boa. O mesmo vale para esse daqui, tá? Dos Fiagros que eu pesquisei, é um dos que tem as maiores liquidez diária. Então aqui tá. Aqui tá o histórico de dividendos dele, ó, o último foi 11 centavos, tá? Deu um rendimento mensal de 1,14%, também livre de imposto de renda, tá? Então, pessoal, o procedimento é exatamente o mesmo, muito parecido. A gente vem aqui na corretora, busca pelo ativo, que aqui é Snag 11, né?
Olha lá, Fiagro da Suno. Vou favoritar ele aqui para facilitar a busca futura, tá? Comprar, quero comprar uma unidade, então vai me custar R$ 9,70, cotação aqui, ó, 9,69, aqui tem um delayzinho, né? A mesma coisa, a ordem a mercado, tá? Uma quantidade e, resumidamente, é isso, pessoal. Não sei que não tem muito segredo, comprar. Vai pedir aqui para eu autenticar, ok, a ordem está pendente ainda, deve executar em breve. Executou. Executou a 9,69. Então, a minha bola de neve está criando forma, tá, pessoal? Eu já tenho uma cota, já tenho um Fiagro, agora a gente vai comprar uma ação. Pessoal, ação é uma coisa um pouco mais detalhada, tá? Porque, assim, existem dezenas de empresas na Bolsa Brasileira, cada uma de um segmento diferente, e e isso vai muito do perfil do investidor, tá? Tem ação que está se valorizando bastante, mas não paga dividendos. Tem ação que tem um histórico bom de pagamento de dividendos e isso vai aumentando a sua renda variável, com o passar, a sua renda variável não, o seu ganho, né, todos os meses, a sua renda passiva, né? Aí tem ação que é de empresa muito sólida, mas que não paga muito dividendo e nem cresce muito. Tem de tudo na bolsa, tá? Tem ação que são apostas, de que lá na frente ela vai dar algum resultado, e você tem que determinar o seu perfil baseado no que você quer para sua vida, tá? Se você quer uma carteira mais focada em dividendos, o setor elétrico é um setor interessante para você trabalhar, tá? A CEMIG é a empresa de energia do estado de Minas Gerais, tá? Então, tem nesse site da Status Invest aqui tem bastante informação. Então, Companhia Energética de Minas Gerais, tá, ó, tem o patrimônio dela, é uma empresa muito grande, tá, pessoal? Atende aí basicamente um dos maiores estados do Brasil. Tem um dividend yield muito interessante, que está quase 17%. Lembrando, isso aqui reflete o passado, tá? Não quer dizer que vai ser assim para sempre. Já teve valendo 11 e 17, agora está 10,43, uma mínima aí de 8,50, isso no último ano, tá? Por que eu escolhi essa? O pessoal poderia escolher qualquer outra ação, tá? Só R$ 10. Tem ação de R$ 3, de R$ 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100. Tem de tudo na bolsa, tá? Mas assim, setor energético, se você for parar para analisar, é uma coisa que as pessoas não vão viver sem energia nunca, em nenhum momento, tá? É uma coisa que tem perenidade e, assim, a tendência é só aumentar, né? Alguns setores da economia podem ser impactados com a nova revolução que a gente vai viver da IA, né? Mas tudo vai precisar de energia. Então, se o carro for elétrico, ele vai precisar de energia. A sua casa automatizada vai precisar de energia. Aquecimento, refrigeração precisa de energia. Uma casa nova que é construída precisa de energia. Uma empresa nova que é construída precisa de energia. Então, ninguém vive sem energia. Então, é um setor muito interessante para começar a investir na bolsa. E tem vários players, tá, pessoal? Tem a CEMIG, tem a CPFL, tem a Copel do Paraná, tem as empresas que trabalham com geração, com transmissão, com distribuição, tem inúmeras empresas para você investir no setor de energia na bolsa, tá? Eu não tenho CEMIG na carteira e vou comprar uma aqui só para a gente ver como que é, tá? Lembrando, pessoal, a ação é um negócio um pouco diferente, tá? Ações na bolsa são vendidas em lotes de 100 unidades. Então, eu não consigo comprar uma ação diretamente da CEMIG por 10,43 aqui. Eu tenho que comprar uma ação fracionada. Então, lá na hora de digitar o ticker, você vai digitar CEMIG 4, só que tem que ter esse F no final, tá? Se eu não digitar o F, eu não vou entrar no mercado fracionado e vou ter que comprar um lote. Então, comprar um lote de 100 ações da CEMIG, que você pode comprar se for uma vontade sua, vai te custar aí, nessa cotação, vai custar R$ 1.042, tá? Então, não é acessível para todo mundo, mas eu quero comprar uma, duas, três ou menos de 100, eu tenho que usar o fracionado, tá? Então, aqui, ó, CEMIG 4F. Consigo comprar uma, vou comprar aqui nesse exemplo só para vocês verem como que dá para comprar, tá? Pessoal, mesma coisa de anteriormente, deixa eu favoritar aqui. Comprar, ordem a mercado, ok? Hoje está valorizando um pouquinho, ó, 3 centavos, está 0,29% de aumento. Vou comprar uma
uma quantidade, a 10,41. Se eu aumentar aqui para 2, lá, já corrige o valor aqui embaixo. Quero 10. Beleza, você tem que ter isso aqui lá na sua conta daqui 2 dias úteis, tá? Mas aqui nesse exemplo eu vou comprar uma só. Só para vocês verem como é que funciona. E o preço aqui pode ir alterando em tempo real, tá? Para vocês verem como é que tá. Lembrando que também vale aqui, eu quero comprar ela quando ela cair, então vou fazer uma ordem de compra aqui quando tiver a R$10. Ou uma ordem de venda, quando ela tiver a 11, por exemplo, tá? Mas para o nosso exemplo aqui, uma quantidade, tá? Ordem a mercado, comprar. Confirmar aqui. Possivelmente vai executar em breve. Executou. O mercado fracionado tem uma liquidez menor do que o de lotes, né? Muito obviamente porque tem muito mais gente negociando volumes maiores. Mas assim, para o investidor que está começando, tá de bom tamanho, tá? Então assim, o objetivo desse vídeo é o seguinte, tá? Te mostrar que você consegue investir com R$10. Ah, não tenho R$10. Aí é outro problema, tá? Porque eu acho que qualquer ser humano, por mais dificuldade que tenha, consegue investir R$10. E se você investir todos os meses R$10, R$20, R$30, uma hora a coisa começa a ganhar forma e você vai gostar de investir cada vez mais. Investimento é um vício, tá? Então, você joga dinheiro lá no Tigrinho, pega aqueles vintão que você ia jogar lá no Tigrinho, joga ações. Aqui pelo menos não vai sumir, tá? Você está se tornando sócio de uma empresa com um valor muito pequeno que com o passar do tempo você vai ganhando corpo e aumentando os seus aportes, tá? Então, pessoal, aqui ó, minhas ordens. Então aqui ó, período, tá? Deixa eu colocar aqui. Dá para ver aqui mesmo. Uma ação aqui de CEMIG a 10,40. Um Fiagro aqui também a 9,69. E uma ação e um fundo imobiliário BTHF11 por 8,69. Pessoal, o vídeo é esse. Espero que tenha ajudado você. Se você tiver qualquer dúvida, problema em comprar suas ações, seus fundos imobiliários, seus FIAGROS, seus BDRs. BDR nada mais é do que você se expor ao mercado externo. Então, por exemplo, comprar uma ação da Apple no Brasil não dá. Tem que ter uma conta na corretora lá nos Estados Unidos. Mas você pode comprar um BDR que é como se fosse uma cópia, né? Você está se expondo àquele mercado na Bolsa Brasileira. E tem ETF também, ETF de Bitcoin. Quer comprar Bitcoin, mas tem medo de comprar Bitcoin diretamente? Pode comprar um ETF de Bitcoin, tá? Você vai estar se expondo às criptomoedas pela Bolsa, tudo regulamentado, tudo certinho, tá? É isso, pessoal. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Valeu!